Pergunta: bancos centrais fazem rolagem da dívida quando não puderem mais fazer. O que acontece? Quando um governo não consegue mais rolar a sua dívida, ele precisa realmente encarar a realidade, reconhecer o problema fiscal que existe e fazer ajustes. O que funciona para uma família, para uma empresa, também funciona para um Estado. As mesmas regras que regem a economia e que valem para uma família também funcionam para o governo. Então a austeridade fiscal, ela precisa ser tratada em algum momento. Isso vale para o Brasil, isso vale para Estados Unidos, eu diria até, hoje em dia, mais até para os Estados Unidos, porque eles estão com a dívida PIB acima de 120%, o déficit está em 2 trilhões de dólares, sendo que não temos mais pandemia, não estamos em guerra, os Estados Unidos não está em meio a uma guerra mundial, e ainda assim é um recorde, é um déficit quase recorde. Isso precisa ser, em algum momento, solucionado, senão pode chegar o momento em que os Estados Unidos não vão conseguir rolar sua dívida. Melhores economistas e obras contra o keynesianismo. O melhor economista contra o Keynes é o seu grande arqui-inimigo, rival intelectual do seu tempo, que foi Friedrich August von Hayek, que ganhou o Nobel em 74 e que foi quem realmente travou os grandes embates da ciência econômica com Keynes quando ainda estava vivo. Então, as obras do Keynes, do Hayek, várias criticam diretamente as obras de Keynes, tem debates memoráveis e eu diria que é a melhor referência. Até tem entrevistas de quando Hayek ainda estava vivo, bem velhinho, isso no início da década de 70, final dos anos 60, onde ele fala sobre essa rivalidade, sobre as diferenças de pensamento com relação às ideias. E tem aquele rap que foi muito bacana, que foi feito logo depois da grande crise financeira de 2008, que é o Keynes contra Hayek, o Hayek contra Keynes, e foi um rap muito bem produzido e que é um excelente resumo das ideias contraditórias dos dois pensadores. Vale muito a pena, são ideias contrastantes e ali a gente consegue ter uma síntese do que pensava Hayek e do que pensava Keynes. Que esperança podemos ter no Brasil com essa adesão a um bloco comunista, China e Rússia? É uma boa pergunta, porque eu vejo que muita gente se preocupa com relação a isso, com razão, mas esse tipo de associação e um alinhamento ideológico não necessariamente vai se traduzir em políticas econômicas nocivas e que vão levar a uma situação terrível para a economia de um país, para a população. Claro que seria melhor muito mais adesão a blocos capitalistas, economias mais livres, democráticas e não como essas, mas ainda assim o Brasil precisa comercializar com todas as economias. Isso é algo que eu defendo, uma abertura comercial e conseguir transacionar, seja com a China comunista, seja com a Rússia de Putin, seja com os Estados Unidos capitalistas, mas que também tem muitos problemas. Os Estados Unidos não é um país livre de defeitos, pelo contrário, tem muitas críticas que a gente pode fazer, especialmente no campo da geopolítica e o seu intervencionismo em termos de política externa. Mas para o Brasil seria melhor sempre ter uma conexão comercial com todos os países, sejam eles comunistas, capitalistas, socialistas, enfim, seja elas quais forem as definições utilizadas. Aqui